Graça e paz, igreja, boa noite. Que friozinho, estamos aqui juntos na casa do Senhor, para engrandecê-lo, para ouvir a voz dEle, para entender aquilo que Ele tem para nós. Isso é maravilhoso, né? Podemos estarmos aqui, mesmo num dia assim tão geladinho. Mas antes de dar continuidade, antes de começar a palavra, eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho mais de alguns avisos que foram dados aqui na hora do dízimo, né? Vocês viram que ficou passando atrás os avisos e eu gostaria de ressaltar alguns com vocês. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre o batismo. Então, se você ainda não se batizou ou conhece alguém que não se batizou, convide essa pessoa a se batizar, fale para ela da importância do batismo, fale para ela como isso testifica a nossa fé em Jesus e dê o nome dessa pessoa no quiosque, leve ela lá no quiosque ou dê o seu nome ali no quiosque, o seu telefone. Nós vamos estar anotando, que nós estamos fazendo uma listinha para fazer um batismo com bastante gente e vai ser uma noite maravilhosa. Então, se você conhece alguém ou não se batizou, não fique de fora dessa oportunidade. Tá frio, eu acho que o frio passa logo, mas a água é quentinha, então não se espante, não deixe de se batizar por causa do frio. Tudo é maravilhoso na hora, é uma emoção, é maravilhoso porque realmente declaramos diante dos céus e da terra a quem nós pertencemos. O segundo aviso que eu queria reforçar com vocês é sobre a campanha das casas. Talvez você não saiba, mas nós compramos as casas aqui da nossa vizinhança e agora nós estamos com uma campanha para o pagamento dessas casas. Então, se você não faz parte da campanha e gostaria de fazer parte, gostaria de estar contribuindo, é só também ir ao quiosque, preencher uma fichinha ali, onde você vai pôr o valor que você gostaria de ofertar e o seu telefone, e você vai estar nos ajudando nessa campanha. Por que a gente compra as casas, né? Por que a gente está comprando as casas aqui da nossa região? Para aumentar a nossa igreja, aumentar a nossa escola e assim tocarmos na cidade. Assim temos como influenciar a cidade através daquilo que vamos oferecer. Então, se você sentir no seu coração, se o Senhor falar com você, vá lá no quiosque também e faça parte dessa oferta, a oferta da campanha das casas. E por último, vocês têm acompanhado o apóstolo Edson e o presbítero Rafael, meu pai e meu marido, estão em viagem missionária. Eles estão no sertão, espiando a terra, né, conhecendo os lugares, vendo aonde nós podemos crescer como igreja resgate, num campo missionário. E peço para que vocês estejam orando por eles. E se você quiser acompanhar a viagem missionária deles, estará sendo postada sempre no aplicativo e também algumas lives que meu pai tem feito nas redes sociais. Então, para acompanhar, saber o que está acontecendo, para orar por aquilo que eles vão falar, esteja acompanhando a viagem deles, que vai ser muito bom. Amém? Era isso que eu tinha para reforçar com vocês. E agora eu gostaria que vocês ficassem em pé e abrissem a palavra de Deus em Lucas 19. Lucas 19. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Mas antes de nós lermos, queria convidar você a fechar os seus olhos, a gente já vai orar pela palavra, amém? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui na Tua casa, saímos dos nossos lares porque queremos ouvir a Tua voz, queremos entender os Teus propósitos, as Suas direções para as nossas vidas. Então fala conosco nesta noite, Senhor, que a Tua palavra seja mesmo lâmpada para os nossos pés e luz para as nossas vidas. Senhor, que realmente o Senhor esteja ministrando os nossos corações aqui. Tira, Senhor, todo o nosso cansaço, tira, Senhor, todo o frio, que não venha nos atrapalhar. Renova, Senhor, a nossa mente e que possamos estar sensíveis ao Teu doce Espírito. Senhor, eu peço que o Senhor enche este lugar com os Teus anjos e que nenhuma obra de Satanás, nenhuma obra do inferno venha nos impedir de entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que as nossas barreiras, os nossos preconceitos, nossas dificuldades caiam por terra e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra os nossos corações, Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir tudo aquilo que o Senhor já tem falado comigo e que possamos receber mais de Ti neste lugar, assim como já temos recebido desde o começo deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Vamos ler então Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Pode se assentar. Bom, essa história de Zaqueu se passa em Jericó, o mesmo lugar onde se passou a história de Josué. Eu gosto de falar disso porque a gente às vezes lê a Bíblia e não se atenta que algumas coisas se passam nos mesmos lugares. Então a história de Zaqueu se passa em Jericó. E aqui a palavra de Deus nos diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos. O que é isso? Quer dizer que Zaqueu era o chefe, era quem mandava nos publicanos, nos cobradores de impostos. Zaqueu era como função dele, profissão dele, cobrar os impostos das pessoas. E ele então comandava todos aqueles que estavam sob sua supervisão e entregava os impostos aos romanos. Jericó, naquela época, era governada pelo Império Romano. Então, Zaqueu tinha que passar os impostos aos romanos. Porém, os publicanos não eram vistos com bons olhos. Ninguém gostava dos publicanos. Nem mesmo os fariseus. Nem o fariseu gostava do publicano. E não era só porque eles eram cobradores de impostos. Porque, gente, fala a verdade. Eu não gosto de pagar imposto. Eu sou daquela que recebo o meu carnezinho, seja lá qual for, chega aquele carnezinho abençoado, normalmente no Natal, vem dia 25 de dezembro, na caixinha do correio, tem um carnezinho abençoado. Eu não gosto de pagar ele. Quando eu vou na lotérica, parece até que eu estou brava com a moça da lotérica, mas não é, eu estou brava com o imposto. Então, imagina, né? Já é chato pagar imposto. Imagina a pessoa cobrar você de algo. Imagina alguém lá na minha casa, oi, está no dia de você pagar o imposto. Só que esse não era o maior problema. O maior problema é que, além de Zaqueu e os seus funcionários cobrarem impostos, eles cobravam além do que era devido. Eles roubavam as pessoas. Eles faziam uma cobrança ilegal. E pior que isso, eles enriqueciam por causa dessa cobrança ilegal. Então, vamos supor aqui, se o imposto era R$100, eles cobravam 150 e 50 ia para o bolso deles. E assim, os publicanos criaram uma vida luxuosa de prazeres e riquezas de forma ilegal. Então, ninguém gostava dos publicanos. E quando eu digo que ninguém gostava dos publicanos, gente, é que ninguém gostava mesmo. Os publicanos, eles não eram queridos, por exemplo, pelos seus familiares. Quando eles passavam na rua, eles eram apontados. Lembra, você já deve ter ouvido falar na palavra, que quando passava um leproso, as pessoas falavam, leproso, leproso. Por quê? Para todo mundo se afastar do leproso, para ninguém pegar a lepra. E no caso do publicano, todo mundo falava, olha, aquele é publicano, toma cuidado, ele vai te roubar. Ele vai cobrar o imposto de você e vai te roubar. Então, eles eram mal vistos, apontados pela sociedade, excluídos pela sua família. Eles não podiam frequentar as sinagogas e os templos, eles eram expulsos. Então, eles eram realmente excluídos da sociedade. Imagina Zaqueu viver assim a sua vida inteira, né? Digamos assim, todos os seus anos de profissão como cobrador de imposto, sendo excluído, mal querido, mal amado, rejeitado por todos. Devia ser muito difícil, né? Eu imagino que devia, porque quando a gente, fala a verdade, quando a gente está chateado com alguém e essa pessoa já fica de mal da gente, a gente já fica se sentindo mal, porque ela não gosta da gente. Imagina toda uma cidade não gostando da pessoa.
Então, eu acredito que Zaqueu também não tinha uma profissão muito fácil, embora ele tivesse escolhido aquilo para a vida dele. Bom, a Bíblia nos conta que, quando Jesus foi passar por Jericó, Zaqueu ficou sabendo, e então resolveu ver Jesus. Ele subiu, então, num sicômoro. Sicômoro é uma árvore. Que tipo de árvore? Alguém sabe? A Bianca sabe. É uma figueira. É uma figueira brava, uma figueira que produz frutos de má qualidade. Então, Zaqueu subiu nesse sicômoro para ver Jesus passar. Eu acredito que Zaqueu conhecia a fama de Jesus, porque Zaqueu era judeu. E judeu normalmente tem um grande conhecimento da Torá. Eles desde pequenininho aprendem a palavra, né? Então Zaqueu falou: quem é este que está passando? Que eu já tenho ouvido falar que cura, que transforma, que liberta. Quem é esse que se diz ser o rei, que é o Deus dos judeus? Quem é? Eu quero ir ver. E Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus porque ele era muito pequenininho. E eu acredito que foi uma ótima estratégia, porque devia ter uma multidão, um empurra-empurra, uma confusão. Me fez lembrar até daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que viu Jesus passar e ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus não conseguiu saber quem tocou nele, de tanta gente que havia ao redor dele, tanta gente passando, aquela falação. Então Zaqueu falou: deixa eu subir aqui na árvore que eu vou garantir o meu lugar. E aí eu fiquei pensando na gente, trazendo isso à nossa realidade, eu fiquei pensando quando a gente vai num congresso, por exemplo. Você tem um seminário, vai ter o seminário profético. Você quer sentar na primeira fileira. Porque quando vem o mover do Senhor, você quer ser o primeiro a ser tocado. Então eu creio que Zaqueu falou assim: deixa eu ficar aqui, que eu vou garantir meu espacinho naquela árvore ali, que eu dou conta de subir, que eu sou pequenininho. E quando Jesus passar, eu vou ver ele. E se ele quiser falar comigo, eu vou estar aqui. E assim é conosco, a gente vem pronto para receber, e se o Senhor quer falar com a gente está aqui. E eu acredito mais, eu acredito que Zaqueu desejava uma transformação na vida dele. Lembra que eu falei agora que ele não era querido, que ele era rejeitado? Eu acredito que ele queria mudar isso na vida dele, eu acredito que ele queria uma nova história na vida dele. E foi isso que aconteceu. Zaqueu foi notado por Jesus, Jesus o viu. Lá no versículo 5... diz que quando Jesus chegou na cidade, ele avistou Zaqueu e disse: desce depressa, que me convém ficar em tua casa. Zaqueu, digamos assim, que conseguiu aquilo que ele nem esperava, a atenção de Jesus. Ele conseguiu, naquele momento, ter algo realizado na vida dele, o início de uma transformação, a transformação da vida dele. E quando Zaqueu resolveu aceitar esse convite de Jesus, porque Zaqueu poderia ter virado e falado: eu não, né? Com certeza ele sabe o que eu faço de errado. Com certeza ele sabe que eu roubo as pessoas. Com certeza ele sabe que eu sou cobrador de impostos. Ou, por exemplo, na hora que Zaqueu desceu da árvore, aquela falação, aquele burburinho, né? Falando: nossa, Jesus vai ficar com esse homem pecador. Zaqueu poderia ter desistido, ter virado e falado: ai, Jesus, eu não vou não, viu? Arruma outra casa, ó, você está ouvindo o que as pessoas estão falando, eu não sou digno. Mas Zaqueu queria a mudança. Ele desejava a transformação e sabia que Jesus podia fazer. Então ele aceitou. E aí no versículo 8, lê aí comigo. Capítulo 19, versículo 8. Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Entrementes quer dizer, no meio do caminho, no meio dos pensamentos, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, Zaqueu se arrependeu. Zaqueu foi tocado pelo mover do Senhor Jesus ali e se arrependeu. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos. E o que é arrependimento? Arrependimento é sofrer, se entristecer, se magoar com algo, se lamentar, retroceder de algo que você tenha feito e não tenha dado certo. Ergue a mão aqui. Quantos de nós já nos arrependemos por ter feito algo? Até o pé. Todos nós.
coisas simples, por exemplo, sair de casa sem casaco e passar frio no resto da noite, né, nessa mudança de estação, ou sair de casa e esquecer a chave e depois não ter como entrar em casa, ou coisas mais complicadas, por exemplo, ter uma briga num relacionamento com algum parente, e aí de repente agora você não tem mais contato com esse parente, você quebrou essa amizade. Com certeza você já se arrependeu de algo, simples ou complexo, mas todos nós já nos arrependemos. Eu costumo dizer que os sanguíneos, os coléricos, tendem a se arrepender mais vezes, porque eles são mais impulsivos, né? Eles quase não pensam, eles têm uma ideia e fazem, aí depois eles se arrependem e voltam para trás. São assim, jogados. E eu sempre brinco com o Rafa, como eu sou meio colérica, né, gente? Porque eu não sou muito sanguínea, não, mas eu sou bem coléricazinha. Eu sempre falo para o Rafa, nossa, se arrependimento matasse, estava morta, ó, há muito tempo, porque eu sou cheia de me arrepender dos meus pensamentos, das minhas ideias, das minhas ações. Só que eu não quero falar com você apenas de coisas simples, claro, né? Eu quero falar com você dos nossos pecados, de se arrepender dos nossos pecados. Porque foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu se arrependeu do seu pecado, que era roubar, enganar, trapacear as pessoas. E nós precisamos ser assim como Zaqueu, se arrepender verdadeiramente para que a transformação aconteça nas nossas vidas. Eu acho que o ponto mais difícil para um cristão é conseguir abandonar o pecado, e abandonar o pecado de vez. Só que é possível. É possível. Zaqueu, ele havia acabado de conhecer Jesus. Vamos dizer que em meia hora, ele verdadeiramente conheceu o Senhor e verdadeiramente se arrependeu e se converteu do seu caminho errado. Ele trocou a sua rota. E aí eu quero falar com você, como que nós sabemos quando nós nos arrependemos de verdade? E é o que eu acabei de falar de Zaqueu. Há uma mudança da rota. Então, se você estava fazendo uma coisa continuamente e aquilo te fez errar, você para de fazer. E começa a fazer o que é certo. Não é verdade? Ou você continua no erro? Você insiste? Ah, nossa, fiquei chateado, deu errado, vou fazer de novo. Não, você muda a sua estratégia, você muda a sua forma de agir, sua forma de pensar. E além dessa mudança na sua atitude, há uma mudança na sua mente. A gente precisa se posicionar em nossos pensamentos, em nossas ações. Eu vou explicar isso para você. Com tantas riquezas, com tantos luxos, com tantas coisas ao seu dispor, Zaqueu pôde ser transformado em sua mente, vendo que aquilo não o saciava, vendo que aquilo não supria o vazio que ele tinha. E então, ele deixou de pensar aquilo que era necessário para ele humanamente, como finanças, algo palpável, e começou a viver a vontade de Deus, o reino de Deus. A palavra diz que naquele momento houve uma santificação, houve salvação, houve alegria na vida de Zaqueu. Então, quando nós nos convertemos do nosso caminho errado, quando nós mudamos a direção em que seguimos, há uma mudança na nossa vida e assim há salvação e a alegria na nossa vida. Restituição de coisas que possam ter sido estragadas ou deixadas de lado. Isso também tem a ver com as nossas emoções. Porque a maioria das vezes que a gente erra, a maioria das vezes que a gente se arrepende, a gente se entristece. Eu duvido que alguém aqui erra alguma coisa e fica feliz, né? Até mesmo errar, perder uma brincadeira, um jogo. Todo mundo se entristece quando algo de errado acontece. E eu estou falando de entristecimento real, não aquela lágrima de crocodilo, né? Que você já viu criança fazendo manha, escorrendo aquela lágrima seca assim, né? Não é isso. É se entristecer, se colocar diante do Senhor e Ele ver no seu coração, no seu interior, que realmente você está triste pelo que você fez. E como eu estou falando de pecado, pecado é o quê? Errar o alvo. Né? Então, você imagina um alvo e os dardos para serem lançados.
E os dardos são a sua vida. E você lança um dardo e se ele cai no centro lá do alvo, você acertou. Você não errou o alvo, você está em santidade. Agora, se você lança o dardo e ele não cai no alvo, você pecou. É errar o alvo. E num jogo mesmo de dardos, errar o alvo é triste. Ainda mais se você estiver competindo com alguém. E assim é na nossa vida espiritual. Errar o alvo é algo que tem que te trazer tristeza. Então, como saber que você está arrependido? Quando você erra o alvo e aquilo te traz tristeza. Se você peca, se você erra o seu alvo constantemente, isso não demonstra um fruto de arrependimento. É como se você tivesse passado mais um dia da sua vida errando alguma coisa, como se fosse algo simples. A gente precisa parar de pensar que o pecado é algo simples em nossa vida. Por isso que ele acaba virando de estimação, porque você acha que ele é comum. Ah, é comum errar. Ah, a carne é fraca. É assim mesmo, todo cristão vai errar. Espera aí. E a parte que você tem que buscar a santificação? Buscar a mudança, a conversão, nesse caso, da sua mente, da sua alma. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é em relação à mudança que acontece nos nossos pensamentos. Quando nós erramos, nós precisamos reconhecer que erramos. Precisamos assumir a culpa do nosso pecado. É muito mais fácil a gente dizer que erramos porque o outro nos fez errar. Ai, eu pequei porque o ambiente em que eu trabalho me faz pecar. Ai, eu pequei porque a minha esposa é complicada. Ai, eu pequei porque estava passando um programa imundo na televisão. Ai, eu pequei por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Você pecou porque você quis. A sua carne desejou aquilo. E você devia ter parado aquilo. Porque você está cheio do Espírito Santo. Ou deveria estar cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, quando você vê que está errando o alvo, tem que ser parado aí. Para que não vire algo corriqueiro. Para que não vire algo, eu errei por causa daquilo, então isso vai acontecer amanhã de novo, porque aquilo vai acontecer amanhã de novo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, igreja? O pecado não pode ser algo que você se conforme. Ele necessita ser removido da sua vida. E você precisa, na sua mente, identificar aquilo que você está errando. E mudar a forma de agir. Nós precisamos nos afastar do pecado. Se tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca eles fora. Então, se aquilo te faz pecar, amado, foge daquilo. Foge. Até que você esteja forte o suficiente em Cristo Jesus para estar, por exemplo, num ambiente que seja complicado e você consiga permanecer ali em santidade. Mas fuja do pecado. Fuja do pecado. Você precisa renunciar a isso dia após dia. E um exemplo de alguém que fez isso foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele se arrependeu. Ele errou o alvo dele. Ele saiu de casa porque ele quis. Ele se entristeceu muito quando ele se viu naquela situação, sem amigos, sem dinheiro, sem família, comendo a comida dos porcos. Ele se entristeceu. E então, ele assumiu o seu erro. Ele falou, eu sou culpado disso, ninguém me chutou para fora, eu escolhi ir embora. E então, ele voltou, ele mudou o seu modo de agir. Ele voltou para sua casa. Você entende? Você precisa se arrepender, você precisa assumir os seus erros e você precisa mudar as suas ações. E aí você vai estar num caminho de arrependimento verdadeiro. E a mudança na nossa mente, eu até coloquei aqui de falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu estava conversando isso com a minha mãe hoje à tarde. Ela é muito mais complexa do que apenas assumir o erro. Apenas de dizer, eu sou o responsável de ter feito isso. A mudança na mente, ela está envolvida com você entender onde está a raiz do seu pecado. Porque muitas vezes a gente se arrepende de coisas que são as consequências do nosso pecado. Deixa eu te explicar melhor.
você briga com alguém. Você se arrepende por causa da briga, né? Então, vamos supor, eu brigo com o Rafa. Eu vou ficar triste e vou me arrepender porque eu briguei com o Rafa. Mas eu preciso me arrepender do porquê que eu briguei com o Rafael. Para que eu não brigue mais. Porque senão aquilo vai acontecer de novo. Se eu não matar o mal pela raiz, se eu não tirar o pecado pela raiz, vai acontecer de novo. Então, quando nós estamos mudando a nossa mente, nós precisamos buscar em Deus, Senhor, eu briguei com o Rafael. E agora, onde está a raiz desse problema? É ciúmes? É mentira? É medo? É algo que machucou o meu passado e agora eu estou tentando descontar nele, estou querendo fazer ele ser machucado também? Zaqueu, ele não se arrependeu pelas consequências do seu pecado. Ele se arrependeu também pelas consequências, mas o que eu quero dizer é que ele se arrependeu pela raiz do problema. Ele se arrependeu por roubar. A parte de fazer uma família ir à falência, fazer um negócio fechar, ver pessoas passando fome, ver as pessoas andando pela rua, brigando entre as famílias porque estavam sem dinheiro porque Zaqueu tinha roubado. Ele se arrependeu por tudo isso também. Mas se ele tivesse se arrependido só pelas consequências, ele não ia se arrepender pelo problema principal, que era o roubo. Então, quando nós vamos mudar a nossa mente, nós temos que buscar em Deus. Qual é a raiz do meu problema? Aonde eu estou pecando que leva a consequências maiores? E aí, essas consequências acabam retornando e retornando e retornando, porque você não consegue tirar esse pecado pela raiz. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Diga para o seu irmão aí do seu lado, você precisa se arrepender. Quando nós nos arrependemos, verdadeiramente, há mudanças, como eu disse. E essas mudanças nos dão alguns sinais de que você está caminhando correto. E nós chamamos esses sinais de frutos de arrependimento. Aprendi isso na minha aula do ITR. Frutos de arrependimento. E o primeiro fruto do nosso arrependimento é a confissão dos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que talvez, dependendo do pecado, você também precisa conversar com alguém e confessar esse pecado com alguém para que essa pessoa ore com você e quebre toda a legalidade e tudo aquilo que possa estar te acompanhando por causa desse pecado. Mas você precisa confessar ao Senhor Jesus: Senhor, eu fiz isso, isso e isso, me perdoa. Eu preciso da tua transformação. Eu preciso que o Senhor me mostre. Isso que eu estou pedindo perdão é a raiz do meu problema ou não? Em Salmos 38:18 diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Quando nós estamos pecando, nós nos entristecemos e precisamos confessar isso ao Senhor e pedir por transformação, renovação. O filho pródigo diz assim para o pai dele: pai, pequei contra ti, já não sou digno. O filho pródigo quer dizer o quê? Ele está fazendo o quê? Se confessando ao pai dele. O segundo fruto de arrependimento é que nós precisamos abandonar o pecado. Então, você se arrependeu? Abandone aquilo que não é seu. É uma decisão pessoal, é uma escolha, é uma decisão, é uma luta. Você precisa se esforçar muitas vezes para abandonar o pecado. A maioria de vocês que estão aqui não nasceram num lar cristão. Então, vêm de pecados de antes de se converterem. E são coisas que poderiam ser, na sua velha natureza, ser coisas habituais para você. A pastora Cecília sempre diz que ela era mentirosa. Não deve ter sido difícil para ela se libertar desse pecado? Porque se ela passou grande parte da vida dela sendo mentirosa. E ela teve que se dedicar, se esforçar, renunciar a esse pecado. E ela teve que se colocar diante do Senhor e confessar os pecados dela, até que aquilo fosse abandonado.
Ela achou a raiz do problema dela. E ela lutou contra isso. Provérbios 28 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que deixa o seu pecado, a misericórdia e a graça do Senhor se renovam sobre ele. Isaías 55, 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe o perverso o pecado, volte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor. O pecado fica lá, eu fico aqui, nessa direção. Eu abandono, eu me esforço em seguir em direção opostas. O Senhor é aquele que dá o caminho correto. Se você resolve abandonar o seu pecado, você não vai ficar vaguejando por aí. O Senhor vai te dar a direção correta, a direção da santificação, a direção de buscá-lo e entender o propósito dele para a sua vida. O terceiro fruto é a reparação do erro. É você restaurar, conversar, pedir perdão para aquela pessoa que você feriu, para aquela pessoa que você prejudicou. No caso de Zaqueu, ele foi lá e devolveu aos pobres e restituiu 4 vezes mais daquilo que ele havia roubado. E na sua vida? E no seu caso? O que é preciso fazer? É preciso conversar com a pessoa que você magoou? É preciso liberar o perdão sobre ela? Se você até mesmo prejudicou essa pessoa financeiramente, você pediu um dinheiro emprestado e não conseguiu restituir e não falou nada para essa pessoa, isso é roubo. Você precisa chegar nessa pessoa e conversar com ela: olha, irmão, está acontecendo isso, me perdoa. Eu quero mudar isso na minha vida, na sua vida, te restituir assim que possível. O fruto de arrependimento é a reparação do erro. Não é somente você se endireitar diante do Senhor e abandonar o seu pecado e os feridos que lutem. É se posicionar como um verdadeiro cristão e amar e pedir perdão e explicar o que está acontecendo. E o quarto fruto de arrependimento é voltar para Deus, que é a santificação dia após dia, buscando entender o que Ele tem para a sua vida. O Senhor Jesus nos fez para sermos santificados. O Senhor Jesus nos fez para manifestarmos o reino dEle. Então nós precisamos estar santificados para que Ele se manifeste através de nós. E se isso não está acontecendo na sua vida, algo está acontecendo. Você precisa buscar diante do Senhor o que está acontecendo, qual é o pecado que você precisa abandonar para que Ele se manifeste e te santifique. Em Isaías 55, 7, a primeira parte fala: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Atos 26, 18, diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Abandonar o que é pecado, abandonar aquilo que Satanás tem tramado para você, para receber a remissão do seu pecado e uma herança de santificação e fé. Eu desejo uma herança de santificação e fé. Eu desejo isso para a minha vida. Não estou aqui para falar de arrependimento como se eu não errasse, como se eu fosse a pessoa mais santa do universo. Não é isso. Eu erro, o Senhor sabe. Como eu disse, eu sou colérica, gente. Eu erro bastante. Mas todas as vezes que eu me coloco na presença do Senhor, eu busco a renovação da minha mente. E é isso que você tem que fazer. Senhor, onde eu estou errando? Para que eu não erre mais. Eu não gosto de errar, gente. Eu sou perfeccionista também. Então, errar não é comigo. E assim eu busco no Senhor. Senhor, não quero errar mais nisso.
E o Senhor não quer nos fazer errar. O Senhor quer que sejamos felizes, quer que acertemos as coisas. Então, se você busca nele o seu erro, ele te santifica. E isso não é para acontecer de novo. Aí você fala, Cris, mas tem gente que vive pecando na mesma coisa. Vive chegando na gente, fala, não consigo abandonar meu pecado, não consigo abandonar meu pecado. Então, você ainda não entendeu em Deus o que você está pecando. Você deve estar ficando arrependido pelas consequências do seu pecado. Mas você ainda não entendeu em Deus qual é o seu erro e o que você precisa abandonar. Para encerrar, eu quero falar de uma pessoa que não se arrependeu, porque parece que arrependimento é fácil. Parece que se arrepender é algo simples e comum, porque acontece praticamente todos os dias. Mas teve alguém na Bíblia que não se arrependeu, e ele não viveu os frutos de alegria e de salvação. E essa pessoa está lá em Mateus 19. Abre sua Bíblia comigo. Tira a mão do bolso, que ela já ficou quentinha, ó, não pedi para você abrir a Bíblia nenhuma hora, hein? Mateus 19. Fala sobre o jovem rico. O jovem rico tinha dinheiro como Zaqueu. Não de forma ilegal, mas tinha dinheiro. O jovem rico também queria ver Jesus, assim como Zaqueu. Então, ele também buscava a transformação de alguma coisa na vida dele. O jovem rico também era um pecador, assim como Zaqueu. Mas a sua decisão foi diferente da de Zaqueu. Vamos ler lá, em Mateus 19, versículo 16. Vamos até o 23, amém? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Este é o jovem rico perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E ele lhe respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O que aconteceu com esse jovem rico? Qual era o pecado dele? Não era roubar, como eu disse. Ele era rico porque ele tinha as riquezas dele, ele não roubou ninguém, como Zaqueu. Então, qual era o pecado do jovem rico? O amor ao dinheiro. O jovem rico, ele era ganancioso. E quando Jesus disse a ele, larga tudo e assim você terá tesouros nos céus, você vai ter a salvação e uma alegria sem fim, ele se entristeceu, porque ele não quis deixar o seu dinheiro. Zaqueu deixou as suas riquezas e deu aos pobres, restituiu. Zaqueu se arrependeu do que havia feito. O jovem rico podia se arrepender deste amor e seguir a Jesus, abandonar os seus bens, mas não foi o que ele fez. E aí eu fiz questão de ler o versículo 23 com você, que fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, para que você pensasse assim, ué, mas Zaqueu não era rico? Eu tenho certeza que depois de ele restituir os pobres e dar 4 vezes mais para todo mundo que ele prejudicou, ele continuou rico. E ele foi para o céu. Então, o que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que este jovem rico, aquele que tem amor ao dinheiro, em primeiro lugar, do que amor às coisas de Deus, este não entrará no reino dos céus. Porque este rejeitou o Senhor Jesus e preferiu as coisas físicas, as coisas mundanas, as coisas
bobas da vida, enquanto Zaqueu abandonou tudo para seguir a Jesus. Ele foi para o céu, Zaqueu, o homem rico não. O homem rico não se esforçou para se arrepender. Ele não se esforçou para fugir do seu pecado. Esse esforço, amados, de arrependimento, ele exige um esforço. Ele é difícil, mas ele é possível. Porque o Senhor nos fez fortes. O Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tem de bom ânimo, você vai vencer o seu pecado. Ele já venceu para você. Um dia o Senhor venceu para você. Não é simples se arrepender, mas é possível. E você precisa se arrepender. Mudando a sua mente, entendendo a raiz do seu pecado, buscando em Deus a sua santificação e se convertendo do seu caminho, mudando a sua direção, mudando para que seja o alvo a santificação em Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E agora você pensasse nos pecados. Olha que coisa ruim de se pensar. Naquilo que você sabe que tem te afastado do Senhor Jesus. O Senhor colocou no meu coração que a gente precisa se arrepender rápido, porque Ele está voltando. O reino está próximo. E o que nós vamos apresentar ao Senhor? Serão frutos de arrependimento, serão frutos de alegria e de salvação, ou serão frutos de escolhas ruins? Pense aí no seu pecado, aquilo que você não consegue se desvencilhar. Ou das coisas que te fazem se arrepender e você ainda, como eu disse na palavra, não achou a raiz do problema. É a pornografia, é a masturbação, é o ciúmes, é o medo, é a falta de fé, é a insegurança, é não confiar em Deus, é não buscar se encher de Deus e se encher das coisas do mundo. O que te tem feito pecar? O Senhor nos dá dia após dia a oportunidade de nos arrependermos. Porque Ele é um bom Pai. E ama que os seus filhos se arrependam e o busquem. E eu creio que hoje é mais um dia que o Senhor dá a chance de você se arrepender. E buscar a transformação, para que não aconteça esse erro novamente. Então agora que você já pensou aí nos seus pecados, eu gostaria de convidar os pastores, os presbíteros, os diáconos, toda a equipe da nossa liderança que esteve na oração, para estar vindo aqui na frente, para que eles orem por você nessa direção, de que você busque o verdadeiro arrependimento, busque a transformação da sua mente, busque o arrependimento no Senhor, o arrependimento daquilo que é a raiz do teu pecado, e seja mesmo santificado. Se você acha que você precisa dessa oração, que você precisa que alguém ore com você agora, para que você receba uma unção de fortalecimento, de direção, de entendimento, de discernimento daquilo que você está errando, para que o Senhor te mostre, para que você não viva mais o pecado, para que realmente você abandone as obras da carne. Eu queria te convidar a vir aqui na frente orar enquanto eu vou estar orando com vocês, amém? Senhor Deus, eis-nos aqui na Tua casa, na Tua doce presença. E entendemos, Senhor, como o arrependimento é importante para o nosso caminhar como cristão. Entendemos, Senhor, que precisamos estar desvencilhados, precisamos estar livres das amarras do pecado, que precisamos abandonar o nosso velho homem, as nossas vontades carnais,
para viver a tua doce vontade. Que precisamos, Senhor, entender aquilo que nos faz pecar, para que tenhamos as nossas mentes santificadas e renovadas em Ti. Então, Senhor, que o Senhor esteja se movendo agora entre nós. Senhor, que os Teus anjos estejam aqui, Pai, trazendo mesmo das Tuas direções a cada pessoa que está recebendo a oração agora. Seja em suas áreas emocionais, seja em suas áreas financeiras, seja em suas casas. Que essas pessoas consigam vencer aquilo que tem feito elas errar, Senhor, dia após dia. Que elas consigam vencer as obras do inimigo, as obras do diabo, para que elas possam viver os Teus propósitos sobre as vidas delas, Senhor. Pai, que possamos nos espelhar na vida de Zaqueu, aquele que não mediu esforços para ter uma salvação e uma alegria completa em Ti. Aquele, Senhor, que teve aquele vazio preenchido porque o Senhor o visitou. Que possamos ser visitados por Ti, Senhor, e que o Senhor nos revele o que há de errado em nós, para que possamos viver apenas a Tua vontade, os Teus comandos, os Teus caminhos. Senhor, como eu disse, eu não gosto de errar, e eu sei que aqui muitos também não gostam, porque traz dor pecar, errar o alvo traz dor sobre nós. Então que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a te dedicar tempo à Tua palavra, dedicar tempo de oração, dedicar tempo de ouvir a Tua voz. Nos fortalece, Senhor, porque o inimigo sabe como é precioso esse tempo de buscar a Ti e nos rouba nisso. E assim ficamos fracos, ficamos longe da Tua presença, ficamos longe da Tua santificação. Então ajuda-nos, Senhor, a encontrar em Ti essa força. Pai, que o Senhor esteja sondando agora os nossos corações. Se você está aí sentado, não vai vir à frente, continue na presença do Senhor, perguntando a Ele se há algo que ainda precisa ser transformado em você, se há algo que ainda precisa ser mudado na sua forma de agir. Se você ainda precisa buscar ir mais fundo na presença dEle para uma santificação. Deus, eu creio que muitos aqui talvez já tenham vencido a maior parte dos seus pecados, mas eu creio também, Senhor, que precisamos de Ti para nos santificarmos dias após dias. Então que o Senhor venha neste lugar com a sua unção de santificação, que o Senhor se mova e que as pessoas aqui presentes, ao estarem mesmo no seu dia a dia e verem que vão errar, que elas sejam incomodadas pelo Teu Santo Espírito, e antes de errar o alvo, elas possam mesmo retroceder, que o nível de intimidade contigo e a relação que elas terão contigo, as levem a ter este feeling, a ter esta sensação de que algo está errado antes de que ficar errado. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ser transformados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, renovando em nós, Senhor, a Tua doce presença, a Tua doce unção, a Tua doce manifestação. Nós rejeitamos qualquer mentira de Satanás, dizendo que somos fracos. Nós rejeitamos todo engano de Satanás que tenta nos dizer que não venceremos os nossos pecados. Porque em Ti, Senhor, somos mais que vencedores e cremos que o Senhor tem uma história poderosa para cada um de nós aqui, assim como o Senhor tinha para Zaqueu, uma transformação. Eu creio nisso, Senhor, e peço para que o Senhor coloque essa certeza, essa convicção, essa fé no coração de cada um aqui, para quando as setas de Satanás os atingirem, eles lembrem que o Senhor é aquele que os fortalece, aquele que acredita que é possível ver a mudança na vida deles. Jesus, desejamos viver em santidade, rejeitamos o pecado nessa noite. Ajuda-nos, Pai, a nos arrepender verdadeiramente diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos reconciliar com aquele que ferimos.
Senhor, se há pessoas aqui que feriram outras pessoas, que prejudicaram outras pessoas, que o Senhor dê ousadia para que haja uma restituição nos relacionamentos, para que haja uma restituição daquilo que o diabo tem roubado. E que essas pessoas possam viver em plenitude de alegria com os irmãos, com a família, com os cônjuges, com os filhos, com as pessoas do serviço, para que eles sejam exemplo do teu cristianismo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos reconciliarmos com aqueles que estão próximo de nós. Oh, Jesus, olha o nosso coração e enche-nos de Ti. Senhor, ora para dentro de nós, cada um aqui que se fez vulnerável a Ti, que entregou a Ti, confessou a Ti o pecado. Olha para cada um de nós, Senhor. Olha para cada um de nós, transforma-nos, nos regenera, Senhor. Queremos mesmo ser moldados por Ti, como um oleiro que molda o seu barro para virar um vaso. Queremos ser assim, Senhor. Queremos sim, Senhor, que o Senhor nos quebre e nos refaça. Que o Senhor arranque de nós tudo que não vem de Ti. Queremos sim, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Toca as nossas vidas. Eis-nos aqui diante de Ti. Você que está aí no seu lugar, se coloque de pé, com as mãos assim, abertas ao Senhor. E aí, no seu interior, aí você mesmo, diga: Senhor, eis-me aqui, me transforma. Eu me arrependo. Quero viver a Tua vontade. Não quero viver, Senhor, os meus pensamentos, os meus planos, aquilo que minha alma anseia, aquilo que minha carne deseja. Quero viver, Senhor, os Teus caminhos, os Teus propósitos. Quero ser santificado por Ti, Jesus, dia após dia. Me ajuda, Senhor, no meu serviço. Me ajuda, Senhor, na minha casa. Me ajuda nos meus relacionamentos. Eis-me aqui, Senhor. Quero viver uma vida de alegria. Quero viver uma vida certo de que a Tua salvação me alcançou. E em Ti eu estou. Em nome de Jesus. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por este culto. Te louvo e Te agradeço por essa palavra que o Senhor falou tanto comigo. E peço que o Senhor tenha falado com os Teus filhos. Que eles possam mesmo guardar isso no coração deles. E dia após dia se lembrar do arrependimento. Dia após dia desejar a santificação e a renovação de suas mentes. Que em nome de Jesus, eles possam mesmo se firmar em Ti como vitoriosos. Crendo que o império das trevas, a sua carne já foi derrotada. Peço que o Senhor, Pai, esteja nos acompanhando agora dentro das nossas casas, nos acompanhando no restinho da nossa semana, e que o nosso agir, o nosso falar, possa mesmo refletir quem Tu és, que possamos ser exemplos de quem Tu és, Senhor, e um canal da Tua manifestação nessa terra. Abençoa-nos nessa noite, guarda-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.